Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ele... Ele sou eu, Aloísio Guigino. E com ela... a atriz coadjuvante... Desconsiderem, viu? Agora... Maria de Fátima Miranda. Eduardo. Por que atriz coadjuvante, hein? Menino. Ela disse que eu e o Aloísio somos os atores principais do programa. Você considera isso uma verdade, Aloísio Guigino? Não. Eu também não considero. É fake. Ela é a diva do programa. Não, eles queriam que eu iniciasse o programa. Eu falei que não, aí vendeu a história, não é? Então tá certo. Então aqui com a nossa diva do programa, Maria de Fátima Miranda. Mas olha, isso aqui, a gente já que está tratando aqui do fim providencial das manifestações espíritas, nós acabamos de ver uma manifestação espírita aqui. Exatamente. Então, vamos lá. Exatamente, vamos lá. E nós estamos aí no capítulo 2, né? Tô aqui meio ceguinho, mas tô enxergando com dificuldade, tem que fazer o óculos. Capítulo 2 do livro Que é o Espiritismo. O Aloísio já falou aí que a gente está no tópico O fim providencial das manifestações espíritas. Na semana passada lemos o item 51, né? O 50 e 51. E hoje vamos dar início ao item 52, onde Allan Kardec diz o seguinte: fora do terreno do que pode ajudar o nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência má para aquele que desvia sua faculdade do fim providencial é ser mistificado pelos espíritos enganadores que pululam ao redor dos homens. A segunda é cair sob o domínio desses mesmos espíritos, que podem, por pérfidos conselhos, conduzi-lo a adversidades reais e materiais na terra. A terceira é perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. Então, mais uma vez aí, Allan Kardec nos alertando de que precisamos tomar muito cuidado com aquilo que vem dos espíritos. A gente tem repetido isso aqui incessantemente ao longo dos programas, porque se criou entre as pessoas que têm desconhecimento da doutrina um condicionamento a acreditarem em tudo que venha do mundo espiritual, sejam dos espíritos propriamente ditos ou de médiuns, que são considerados até oráculos. Não, estou com um problema, vou falar com o médium fulano de tal, que ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. E isso é muito perigoso, porque a gente perde a capacidade de discernimento. E é fundamental, quando alguém nos fala qualquer coisa, a gente discernir se aquilo tem lógica, se não tem lógica, se é racional, se não é racional, e não seguirmos cegamente o que venha, seja de um espírito ou seja de um médium. Aloísio Guigino. Isso aí já desde a antiguidade, certo? Que esse cuidado é presente em nossas vidas, né? No Evangelho de João a gente já vê uma chamada que ele faz, né? Não creiais em todos os espíritos, verificai primeiro se são de Deus. Isto é, a racionalidade, a comparação. Nós, ao recebermos alguma mensagem, nós temos um critério de avaliação, e nós vemos dentro das reuniões espíritas sempre aquilo que ocorre durante essas revelações, essas mensagens que ocorrem durante as reuniões são avaliadas, certo? Então, essa avaliação é uma comparação com todo o restante que nós temos, e para que nós tenhamos referências
e possamos adotar, seguir, aceitar ou não aquilo que vem. Tem mensagens que são espúrias, né? O próprio Livro dos Médiuns, né? Nós temos vários exemplos, né, de mensagens apócrifas, né? Mensagens que não são mensagens, certo? Mas que não são para serem adotadas e aceitas porque contrariarem determinados princípios que a doutrina nos traz. Então esse é um cuidado que nós devemos sempre ter. Vamos lembrar das palavras de Paulo de Tarso, né? Que nós vivemos imersos num mundo de testemunhas. E esse mundo de testemunhas são aqueles que já viveram aqui entre nós e que continuam ligados ou atuando sobre nós que estamos aqui encarnados. E aí nós temos todas as classes de espíritos presentes. E se nós abrirmos oportunidades, eles vão se manifestar. Então nós temos que ter sempre o critério de avaliação daquilo que nos chega, porque é a única forma que nós dispomos de aceitarmos, adotarmos ou deixarmos para uma melhor avaliação no futuro. Maria de Fátima Miranda. Pois é. Coadjuvante, então, vamos lá. O fim providencial das manifestações espíritas é justamente o nosso progresso moral, né? E para que nós possamos aproveitar o melhor possível da oportunidade, especialmente da mediunidade que cada um de nós pode instrumentar, né? Trazer conosco, é buscar a orientação dos bons espíritos. Por isso que a doutrina espírita, Kardec organizou o Livro dos Espíritos, mas não foi à toa que os benfeitores permitiram a organização do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os conceitos de moral da mensagem do Cristo vêm nos dar tranquilidade para o desempenho da mediunidade de uma forma proveitosa, não é? Então, fora disso é o nosso personalismo. E o nosso personalismo vai nos atrelar a espíritos enganadores, vai nos deixar sob o domínio desses espíritos e, ao desencarnarmos, enfrentaremos a frustração e a decepção de termos perdido o fruto do conhecimento do espiritismo, que seria os recursos necessários para a nossa transformação moral. Logo no início desse item 52, Kardec já inicia a frase dizendo: fora do terreno do que pode ajudar o nosso progresso moral, só há incerteza nas revelações que se pode obter dos espíritos. Quer dizer, só há incerteza. Porque o mundo espiritual é como o mundo físico. A gente se relaciona com todo tipo de pessoa. Então, antes da gente aceitar qualquer coisa que venha, seja de um encarnado ou de um desencarnado, o princípio é o mesmo. A gente precisa ter os cuidados necessários para não tomarmos como verdades mentiras, calúnias. Nós vemos aqui que no próprio plano físico, onde nós vivemos, no mundo corporal, quantas pessoas todos os dias levantam calúnias, mentiras contra outras pessoas. E quanto isso o quanto isso é perigoso, né? O quanto isso tem provocado sofrimento, mortes, suicídios, devido a informações falsas, mentirosas, caluniosas. Então precisamos ter muito cuidado com isso. O próprio Allan Kardec relata no livro Obras Póstumas o quanto ele foi caluniado, perseguido por aqueles mesmos que se diziam seus amigos, né? Então, o que dirá do plano espiritual? Então, são muitas incertezas, e aí algumas pessoas podem objetar: mas se é tão complicado assim, como é que eu vou saber se o que vem do plano espiritual é verdadeiro, não é verdadeiro? Para que eu vou querer ter contato? O Aloysio teve tanto trabalho para consertar a caneta e a Miranda em 10 segundos destruiu a caneta. Mas vamos lá. A pessoa se questiona, né? De que vale a pena então manter contato com os espíritos se eu não tenho certeza nenhuma do que vem deles? Aí, Miranda, o importante para a gente saber avaliar o que vem dos espíritos, a gente tem que fazer o quê?
estudar a doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita, estudar as nossas próprias imperfeições, né, para identificar esses pontos que facilitam essa conexão com esses outros espíritos e, acima de tudo, desenvolver a nossa capacidade de nos relacionar com os outros, seja quem for, sem nos deixar conduzir por qualquer ideia que não tenha sido passada pelo crivo da nossa razão. A pessoa não pode querer se dar o trabalho de entrar em contato com os espíritos sem estudar a doutrina espírita. Daí a importância desse próprio livro que nós estamos aqui estudando, o que é o espiritismo. Se você mal sabe o que é o espiritismo e vai querer entrar em contato com os espíritos, a chance de você ser enganado é muito grande, não é, Luiz? Nós não temos a certeza nunca daquilo que vem, se é verdadeiro, se é para o bem, se tem alguma utilidade realmente nessas manifestações. É o tópico que nós estamos vendo, né? O fim providencial das manifestações espíritas. Ou se é alguma manifestação de algum espírito galhofeiro, brincalhão, etc., enganador, etc. Então nós temos que ter condições de avaliar. E essas condições, conforme já foi dito aqui, só pode ser alcançado através do estudo, de nós nos prepararmos. É isso aí, ó. Você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 2. Vamos dar início aqui ao item 53. Eu sou o Eduardo Araújo, estou junto com a Luiz Guigino e Maria de Fátima Miranda. Então vamos lá, esse item 53 é pequenininho, para encerrar esse 53 e já entrar num outro tópico que é dos médios. Então, capítulo 2, item 53, diz o seguinte, Allan Kardec: as manifestações não são, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas dimanam. Não tivessem elas, porém, como resultado senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e a sua imortalidade, e isso já seria muito, porque era largo caminho novo aberto à filosofia. Então é excelente aqui esse item 58, porque deixa muito claro de que os espíritos, né, não vêm aqui para resolver as nossas questões de interesse material, mas, sobretudo, vêm dar uma demonstração efetiva, sendo eles galhofeiros ou não, mentirosos ou não, de que a informação principal de interesse é a filosofia e a própria existência humana. A vida continua. Se nós seguirmos, nós vemos que o Espiritismo é uma continuação dos ensinamentos do Cristo, né? Vem, vamos dizer, ampliar um pouquinho mais a nossa capacidade de perceber aquilo que o Cristo nos deixou. E se nós voltarmos ao Cristo, nós vamos ver que todos os ensinamentos do Cristo dizem respeito à vida futura, dizem respeito à nossa, a razão de nós estarmos aqui, nos preparando para a vida futura. E o Espiritismo também vem nos alertar, nos orientar, nos esclarecer, nos consolar, certo, a respeito desta vida futura, desse nosso amanhã, que está sendo preparado no dia de hoje por tudo aquilo que nós já alcançamos. Então, isso é o que tem que ficar muito claro. Nós ainda temos muitos companheiros que buscam, através da mediunidade, saber se devem comprar uma casa, se devem deixar um emprego, se devem namorar ou não, certo? E o Espiritismo, os espíritos sérios, os espíritos mais avançados, mais evoluídos, eles não se ocupam disso. Mas sempre haverá algum espírito que vai se ocupar disso. E o que deles emana não poderá ser tido como algo realmente a ser adotado, a ser seguido. Então, o Espiritismo é um corpo de doutrina de alto teor filosófico, que a filosofia nos explica, amparado pela ciência e com graves repercussões morais. Então, o Espiritismo ele é voltado para o nosso esclarecimento e para o nosso crescimento dentro dos valores morais
que é realmente o nosso caminho de evolução. Maria de Fátima Miranda. Então nós sabemos, né, que parte do objetivo dessas manifestações é justamente nos fazer conhecer essa nova lei da natureza, né? E compreendemos Jesus quando nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apesar de ter na mediunidade a ferramenta através do qual os espíritos fazem esse intercâmbio e trazem essas revelações, mas o objetivo maior da doutrina não é formar médios simplesmente, porque se a moral é o ideal para nós, que ela vem nos trazer, o homem de bem independe dele ter uma mediunidade ostensiva ou não. Mas é essa mediunidade sutil, que é essa relação do homem perante Deus, com a vida e com os seus semelhantes. É isso aí. Dito isso, a gente encerrou essa primeira parte aí do... Porque nós tratamos da comunicação entre os dois planos da vida, do valor dessas comunicações, da avaliação dessas comunicações, e agora nós vamos ver um instrumento, exatamente, certo, dessas comunicações através dos quais chegam até nós. Nós vamos falar dos médiuns. Exatamente. Então vamos dando sequência ao estudo do livro que é o Espiritismo, seu capítulo 2, o item 54, um novo tópico, como já dito aí pela Luísa, dos médiuns. Allan Kardec diz o seguinte: os médiuns apresentam numerosíssimas variedades nas suas aptidões, o que os torna mais ou menos próprios para a obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicação. Segundo essas aptidões, distinguimos-los por médiuns de efeitos físicos, de comunicações inteligentes, videntes, falantes, auditivos, sensitivos, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes e etc. Não devemos esperar do médium aquilo que está fora dos limites da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões mediúnicas, o observador não pode achar a explicação de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. Aloysio Guigino. Esse item que abre aqui essa conversa a respeito dos médiuns, que são os instrumentos da comunicação entre os dois planos da vida, ele nos traz aqui alguns aspectos que são muito importantes que nós tenhamos o conhecimento para melhor nos utilizarmos e beneficiarmos do produto que nos chega através desses médiuns. O médium, ele já vem médium. Ele é um fruto de um planejamento na erraticidade, no plano espiritual, que traz para o médium determinadas aptidões que estão ligadas ao aspecto físico, conforme nós aprendemos no livro dos médiuns. Então essas aptidões, elas são variadas. Nós temos dois grandes grupos, né, de efeitos físicos e comunicações inteligentes. E dentre essas comunicações inteligentes, onde nós vamos ver colocações, esclarecimentos, orientações que nos vêm do plano espiritual, nós vemos aqui uma quantidade enorme de possibilidades diferentes. Então nós temos aqui a vidência, o médium clareaudiente, o médium falante, sensitivo, desenhadores, poliglotas, poetas, músicos, escreventes, e uma gama mais densa ainda de características desses médiuns. Agora, para que haja o exercício dessa mediunidade, deve haver o conhecimento, porque a mediunidade sem o conhecimento é algo que perturba o médium, porque ele sente as manifestações, sente as vibrações do plano espiritual, mas ele não sabe o que é aquilo, nem como lidar com aquilo. Então, todo médium tem que estar estudando, tem que estar buscando o conhecimento, e todos nós que lidamos com os médiuns de um modo geral, devemos também ter o conhecimento de que essas aptidões, elas não são gerais para todas as possibilidades de mediunidade.
Cada médium vem com algumas características que devem ser, então, trabalhadas para que tenham o melhor desempenho e um desempenho onde haja o concurso dos bons espíritos. Os bons espíritos, eles buscam aqueles que tenham as aptidões inerentes ao tipo de mediunidade, de comunicação que vai ser desenvolvida. E então, o médium, ele não é apto também a receber todo tipo de comunicação ou de estar em contato com todos os espíritos. Tem que haver uma afinidade, tem que haver uma sintonia vibratória. Nós temos aí o caso que foi relatado pelo Chico, né, de André Luiz, que em 1939, certo, o Chico começou a perceber que quando da chegada de Emmanuel, que trabalhava com ele, vinha junto com Emmanuel um outro espírito, que ele não sabia quem era. E mais adiante, bem mais adiante, esse espírito então que veio para conhecer melhor a mediunidade de Chico, era André Luiz, que tinha uma tarefa, uma missão através de Chico, e para tal ele tinha que ter uma sintonia para que houvesse uma fidelidade maior na obra, que são as obras de André Luiz, a vida no mundo espiritual. Então, isso daí tudo é função também da capacidade e do estudo, do preparo do médium para o desempenho da sua tarefa. Sim. E ainda lembrando que nós podemos observar que vários médiuns que trazem o mesmo tipo de faculdade ainda assim apresentam nuances diferentes, né, no exercício dessas faculdades. E para nós fica a reflexão que simplesmente os médiuns de efeito físico e efeito inteligentes de alguma forma já englobam todos os outros tipos de mediunidade, mas Kardec, no Livro dos Médiuns, ele tem o cuidado de tantas modalidades quantas são apresentadas, ele catalogar e deixar as características. Nós vamos ler o Livro dos Médiuns a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e nunca será demais continuar lendo e estudando, porque de acordo com a maturidade da experiência, da convivência em grupo, dos estudos, das observações que nós acompanhamos, a nossa compreensão vai se estendendo. Então, um texto, um apontamento que nós já estudamos várias vezes, com a continuidade e a reflexão, nós vamos sempre abstrair coisas novas que estão ali nas entrelinhas, que a nossa maturidade nem sempre de pronto nos permite compreender. Perfeito. Essas características, elas devem ser bem conhecidas, bem observadas, para que nós possamos realmente ter um proveito, como nós estamos vendo nesse tópico que nós estamos tratando aqui. Anteriormente tratamos do fim providencial das manifestações espíritas. Nós não podemos esperar aquilo que o médium, de um modo geral, não está capacitado ou preparado, ou até que não tem como atribuição o exercício da mediunidade, de determinado tipo de mediunidade. Nós vemos que a mediunidade, de um modo geral, ela é muito mais explorada entre os médiuns escreventes, né? A psicografia, né? Tanto que isso mereceu de Kardec, no Livro dos Médiuns, uma tratativa à parte, por ser a que apresentava uma ênfase, uma importância à época maior, certo? Então nós vemos que o Espiritismo, ele veio para nós através dos médiuns escreventes, certo? Não quer dizer que seja melhor ou pior do que aqueles outros tipos de mediunidade, mas são diferentes, certo? E nós devemos ter essa percepção. Um médium, a Miranda falou aqui que nem todos os médiuns que exercem o mesmo tipo de mediunidade vão fazer a mesma coisa. Um médium que tem, dois médiuns que tenham vidência não necessariamente vão ver a mesma coisa. E nós, com isso, encerramos o nosso encontro de hoje, desejando a todos uma boa semana. Muita paz. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos aqui, eu e meu amigo, parceiro de jornada de caminhada mediúnica, Renato Souza, para darmos início ao estudo da obra Revista Espírita, o ano 1859. Primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, a Paulo de Tarso pela oportunidade de servir e de serviço. Para aqueles que não sabem, a Revista Espírita foi um periódico francês, que circulou no final do século XIX, que teve a sua primeira edição lançada em 1858, pela Sociedade Espírita de Estudos de Paris, e teve a sua última edição em 1869. Estamos aí, Renato, para trazer à luz essa obra tão estudada, tão maravilhosa que Kardec, mais uma vez Kardec, nos trouxe. Não é isso, Renato? Sim, com certeza. Nossa, gratidão muito grande de estarmos aqui para estudarmos essa obra junto com todos os ouvintes, não é? E é um programa que tem a finalidade de trazer justamente à luz os comentários a respeito de toda a obra, ou pelo menos das principais obras que foram codificadas por Allan Kardec. Tá? Então nós vamos ficar com os anos ímpares, não é isso? Sim. O Amaury e o Astênio ficaram com os anos pares, não é isso? E até o século vindouro a gente termina. Pois é, com certeza, né? Então vamos dar início, né, Bill? Sim, vamos lá. Aqui é o nosso estudo, tá? Número 1, né? A revista número 1, de janeiro de 1859, o ano é o 2, segundo ano, porque começou, como bem disse o Bill aí, em 1858. A Revista Espírita de 1859, ao menos o prefácio que a gente tem aqui, ela trata do relato das manifestações materiais ou inteligentes, aparições, evocações, dentre outros aspectos ligados a esses assuntos. Fala também um pouco para a gente a respeito da moral, da invisibilidade da alma, a natureza do homem, dentre outros assuntos, conforme a gente colocou. Então vamos começar a trazer já aqui a primeira parte, logo para a gente poder comentar, tá? E trazer aí aos ouvintes, trazer a todos nós aí. Bom, no primeiro capítulo aqui dessa primeira revista, em janeiro de 1859, Allan Kardec trata assim o título A S.A. Príncipe G, que diz assim no seu primeiro parágrafo: Príncipe, Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria. Resumindo, em poucas palavras, o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário estar, em mente esses princípios. Permite-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Nesse primeiro parágrafo, Bill, a gente já pode observar o Kardec colocando para a gente algumas situações com relação àquela passagem que a gente tem muito no Livro dos Espíritos, que a gente sabe que tem na pergunta lá pertinente a respeito do conhecimento das coisas.
não é? Sabemos do amadurecimento que necessitamos para termos conhecimento das coisas, e tudo nos é passado conforme a nossa evolução, conforme a nossa capacidade de entender. Não é isso mesmo? Sim, está lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Lá o que é Deus, tudo aquelas informações que vêm chegando para nós, elas vão chegando paulatinamente, conforme, como você mesmo falou muito bem, através do nosso entendimento, da nossa capacidade de absorção e da nossa capacidade de reverberar aquilo ali. Porque não adianta a gente explicar, como até eles colocam, não adianta você explicar a lei da física para uma criança de 2 anos. Então, nem tudo nos é dado aprender, saber naquele momento, mas tudo nós iremos ter conhecimento na medida que nós vamos crescendo moral e espiritualmente. Sim, e tem uma outra coisa intrínseca aqui que é importante também, que é o que eles também sabem passar para a gente, o que podem passar para a gente, e aquilo que é permitido passar para a gente, perfeito, né? Perfeito. Muitas respostas do Livro dos Espíritos, eles até nos trazem, isso aí eu não tenho conhecimento, ou isso aí eu não posso te passar, mas em muitos casos eles dizem que não têm conhecimento para aquilo, ou seja, nem aos espíritos que foram os corroboradores da doutrina, ou melhor, da codificação espírita, é dado saber tudo, porque tudo só o Pai sabe, nem o próprio Cristo trouxe isso para eles, saber de tudo. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre, é aqueles que nós temos como base, mas nem ele sabia e sabe tudo, só o Criador realmente. Sim, sem dúvida. Continuando então, fora do mundo corporal visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Vamos até parar aqui, porque esse parágrafo, essa frase tão somente, explica muita coisa, tem muita coisa aqui dentro dela para a gente falar, não é? Existem muitos mundos à parte, muitos mundos vibrando ao nosso derredor e a gente nem percebe, não é verdade? Onde a gente diz que existe o nada, na realidade não é o nada. Exatamente. E quando Cristo diz lá que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele não só se refere às moradas físicas, mas também às moradas espirituais e a tantos outros mundos, né? A gente vê mundos microbiológicos, faunas microbiológicas aí, a própria cessação do nosso corpo físico, né? Quando se dá a fauna microbiológica, é um mundo ali, é um mundo à parte. Né? Nós temos, você vê lá as formigas lá na sua casa, me fugiu agora o nome onde ela, no formigueiro, né? Formigueiro. Uhum. Né? Formiga e formigueiro. Aquele formigueiro dele é um mundo ali à parte também. Então, assim como diz os espíritos, assim é o micro e assim é o macro. O macro nós poderemos colocar entre aspas, né? Porque nós não vivemos no macro, mas o macro em relação a eles seríamos nós, e o micro é a própria existência deles. Mas existem muitos mundos, muitos paralelos aí em relação à nossa vida material, que a gente não tem nem ideia, né, Renato? Não, sem dúvida. E nem nos damos conta de que existe um mundo convivendo com o nosso próprio mundo. Existe um mundo no mar. Sim, né? Existe um mundo lá no mar, a gente às vezes nem se dá conta, acha que aquilo é tão somente é uma parte, mas é um outro mundo que vibra junto com o nosso mundo e que funciona, né, em equilíbrio e também está progredindo conforme todo e qualquer outra obra do Pai nesse sentido. Quando a gente pega o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, e a gente começa a ter uma visão a respeito dessas moradas como sendo fora da Terra, precisamos primeiro olhar para a nossa Terra, porque aqui dentro temos sim. E existem espíritos por toda parte, né? Isso, Bill? Sim, nós somos cercados, como o próprio apóstolo Paulo, né? Nosso grande Paulo de Tarso, né? Nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós temos, e são eles que nos conduzem e nos dirigem, como diz lá a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Então, a todo momento nós estamos com eles ao nosso redor, nos motivando, ou nos incentivando, mas também de acordo com aquele campo que nós dermos para ele, nos colocando para trás, nos trazendo coisas negativas, mas sempre com os espíritos ao nosso redor. Então, por isso que nós temos que estar muito atentos, né, vigilantes vigiando e orando, para que a gente não caia em tentação, como o nosso próprio Cristo disse. Mas sempre com os espíritos ali ao nosso redor, para muitos, para nos fazerem testar. Mas, falando sobre esse caso, o importante é que nós temos sim a ajuda dos espíritos, e nós temos também aqueles que nos querem ver maus.
mas tudo isso está sobre uma grande égide, que é a égide do Cristo. Está tudo sob controle. Não está nada aleatório, nada está solto. Está tudo sob o comando do Cristo. Não é isso, meu parceiro? Sim, com certeza, sem dúvida, né? E há espíritos em diversos níveis, não é? Nós estamos falando aqui dos espíritos humanos, Sim. não é? Mas existem espíritos em diversos níveis que vibram em diversas regiões, em diversos mundos, não é? Também, com certeza. Kardec continua então aqui nessa primeira parte, né, da revista, dizendo assim: os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Ele aqui já faz uma alusão, né, sem dúvida, e parte do princípio de começar a falar dos espíritos que a gente citou aqui, que são justamente os espíritos que reencarnam num corpo físico humano, né? E tudo mais. Então ele começa a falar dessa, que são na realidade as próprias almas. Então ele fala desse mundo, né? Que é o mundo desses espíritos, tá? Que a gente trata aqui, repito mais uma vez, como espíritos já em nível de poder reencarnar e almejar corpos físicos humanos. Sim, né? sim, ele traz também à luz para a gente a universalidade dos espíritos, né? Nós somos seres universais. Nós estamos encarnando hoje aqui nesse planeta chamado Terra por uma questão vibratória, questão dentro da lei de causa e efeito. Nós necessitamos desse planeta, nós necessitamos desse tipo de corpo físico, mas como seres universais, né, na medida em que nós vamos nos graduando, né, vamos ganhando faixas novas, né, Renato? A gente tem sim a possibilidade de sair daqui do plano terreno, reencarnar num plano superior. Nós temos a oportunidade, como forma de missionária, de reencarnar num planeta ainda primitivo para amparar, para auxiliar, como o próprio Cristo fez, né? Lógico, guardando as devidas proporções, mas o Cristo é um grande retrato disso. Ele teria necessidade de reencarnar num mundo desse aqui, de provas e expiações, ou melhor, na época nem era um planeta ainda, né? Era uma abóboda, enfim, em chamas. Ele não só ajudou na harmonização física disso tudo, como reencarnou. Então, nós somos sim espíritos universais e temos sim condições de reencarnar em qualquer lugar do universo aí, esse universo que não tem fim, infinito. Você citou o Cristo, fez tudo isso por amor, né? Sem dúvida, por amor. E é assim que as coisas devem se movimentar na nossa vida, tanto encarnado como desencarnado. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando a Revista Espírita de 1859, tá? Estamos em janeiro, né? A revista número 1, de janeiro de 1859, trazendo aqui pra gente algumas passagens, tá? Alguns comentários a respeito de relato das manifestações materiais, inteligentes, aparições, evocações, dentre outros aspectos, tá? Vamos dar continuidade então aqui, Bill, né? Sim. Ao meu lado, Bill Fabiano Cordeiro, ajudando aqui, conversando com todos nós, e a gente tendo essa oportunidade aí abençoada de estudar um pouco mais, não é? Sim, sem dúvida. Bom, continuando então, Kardec diz assim: os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, os bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos e hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal da mesma forma como há os superiores em tudo, que não procuraram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Kardec, nesse parágrafo, começa a falar para a gente a respeito da escala espírita, não é? Que ele trata no Livro dos Espíritos muito bem, a partir da questão número 100, não é? E vem falando das categorias em que esses espíritos se encontram, né? Dentre aqui o nosso mundo, o nosso meio, vamos encontrar sim e nos depararmos com vários espíritos em vários níveis de evolução, não é isso, Bill? Sim, nós temos, como o Renato colocou bem aí, desde a pergunta, na verdade não é a pergunta número 100, mas do apontamento número 100, que a partir dele que entram as perguntas, temos lá a terceira ordem, né, que são os espíritos imperfeitos, que nós
nos encaixamos, nos enquadramos com toda a força nessa ordem. A segunda ordem, que são os bons espíritos, e os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, né? Puros, que é onde a ordem que nós estamos almejando e que com certeza alcançaremos. Mas dentro da terceira ordem, nós temos um sem números de espíritos que se categorizam nisso, como espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. Essa parte aqui da sétima classe, que são os espíritos neutros, são aqueles espíritos que, como o Bill Fabiano podia dizer, eu não faço o mal, mas também não faz o bem, né? Os espíritos colocam que não importa só não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, dentro dessa categorização aí, nós estamos incluídos como espíritos ainda imperfeitos. Então ainda nos resta uma boa caminhada até sairmos dessa terceira ordem, mas estamos dentro da categoria de espíritos imperfeitos. Interessante que ele faz o apontamento por algumas divisões e subdivisões. Sim. Porque dentro de uma divisão você tem ainda escalas, né? Outras escalas. Então, eu sou um espírito inferior, mas dentro dessa categoria, né? Digamos assim, existe uma subdivisão, porque existe ainda aquele que ainda está um passo mais atrás, sim. Existe aquele que está num passo mediano, existe o outro que está num passo mais à frente, mas ainda é inferior. Sim. E é importante a gente fazer essa citação, porque quando você pega a partir dessa proposição, né, dessa indagação aí, dessa colocação número 100 e seguintes, as questões seguintes, a gente precisa entender que dentro da impureza, da categorização, da impureza, dentro do estado da mediano ou do estado superior em que eles se encontram, existem ainda outras subdivisões que precisam ser observadas e muito bem observadas. O espírito já tem uma tendência ao bem, mas não significa dizer que ele ainda não tenha provas e expiações para passar e outras situações para poder resgatar, né, e acertar e galgar um novo degrau, né? Com certeza. A 10ª classe, por exemplo, de espíritos impuros diz o seguinte: são espíritos inclinados ao mal e fazem dele, do mal, o objeto de suas preocupações, ou seja, ele só pensa em fazer o mal, ele se compraz com o mal. Como espíritos dão conselhos desleais, fomentam, ou seja, alimentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas porque passam. A gente tem muitos exemplos aí de espíritos que vêm ter conosco, sobretudo quando a gente busca, né, a gente quer saber alguma resposta, né, Renato? A gente está com algum problema, com alguma preocupação, eu vou me consultar com fulano ou com cicrano, e aí é que entra o problema, porque quando a gente sempre tem que trazer, como o Chico colocava, né, meu parceiro, o telefone toca de lá para cá. Uhum. Então, quando os espíritos querem trazer-nos alguma informação que seja necessária e coerente com a nossa realidade, eles mesmos vêm ter conosco. Agora, quando nós vamos buscar, eu quero saber disso, a gente abre campo para qualquer espírito leviano nos trazer informações que, supostamente, entre todas as aspas, nós queremos. E aí é que entra um perigo, né, Renato? Sim, é a questão 459 do Livro dos Espíritos, né, da influência. Sim, da influência. E precisamos observá-las com muito carinho, porque sofremos influências o tempo todo, né? Tempo todo. Imagina um espírito num estado, né, numa categoria nesse sentido, nesse estado, vai sofrer ainda, sem dúvida, muitas interferências desses espíritos e do meio, né? Do meio que eu digo, assim, do mundo onde está realmente propriamente dito, e tudo que está inerente a ele, não é? Estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, com um corpo físico adequado a esse planeta e tudo, sofrendo, não é? Entre aspas, o que eu estou falando, e é sofrendo mesmo, né? As privações da falta de liberdade, né, que eu perdi lá atrás, não é? Então eu preciso aprender, preciso resgatar de alguma forma. Dentro da lei de causa e efeito que a gente acabou de citar agora no
no Analisando os Fatos, né? Dentro Sim. da lei de causa e efeito, a gente está ancorados dentro dessa lei e não podemos nos apartar da lei de causa e efeito. Então, são os espíritos que se atraem, influências que se atraem, inteligências também, entre aspas, né? Porque sim. acaba nós não colocando a inteligência em prática na medida que a gente utiliza para fazer o mal, né? A serviço do bem. Como deveria ser. Exatamente. Não é? Como deveria ser. Dá tempo para mais um parágrafo, vamos lá. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Olha o que o Kardec coloca aqui na Revista Espírita. Sem que o saibamos, dirigem nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Nós já falamos da questão 459, da influência, e nos destinos, ele fala, né, influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade, porque eles podem simplesmente também, se simplesmente é uma palavra, a gente não pode entendê-la como algo muito pequeno, mas não, porque eles podem arrebanhar realmente multidões. Sim. Por isso é que Kardec coloca para a gente em relação à humanidade, destino de uma humanidade. Sim. Porque se uma humanidade se dá muito, facilita muito essa interferência, né? Fica sujeito a trilhar o caminho que não é correto. Exatamente. Não é o tamanho do mal, é o campo que você vai dar para o mal, né? Você que vai definir para você, ou no caso para a humanidade, qual o tamanho que vai ter aquele processo negativo. Então, quando você abre portas, abre campo, a gente cita aí pessoas que têm os grandes comandos nas mãos, né, de governadores, presidentes, a capacidade, o poder que eles têm na mão de fazer algo diferente, né? No entanto, a gente vê vários processos aí que se dão de outra forma. Então, eles têm a oportunidade de fazer diferente, no entanto, eles arrastam multidões para o lado negativo, né? E a gente vê também algumas seitas aí, que a gente não vai citar nomes, nem cabe, né, citar nome, a gente nem sabe, a gente fala muito mal da nossa doutrina, que dirá dos outros. Então, mas a gente vê através de mídias pessoas que são enredadas, né, Renato, dentro daquela seita ali, que são levadas ao suicídio, um coletivo muito grande levando ao suicídio, ou seja, são aquelas inteligências que são ligadas para o mal, como nós falamos, e que arrastam multidões para a mesma prática do mal. É isso que Kardec está colocando aí. Inerentes ao mundo de provas e expiações. Sim. E justamente estão aí para a gente poder aprender, né? Para a gente poder aprender a equilibrar esse tipo de influência e de pensamento que chega, porque é o vigiar e orar que Jesus recomendou o tempo todo, não é? Sim. O espírito evolui do pensamento para a ação. É assim que ele evolui. Então a gente precisa ir buscar, né, o tratamento e internalizar o medicamento através do Evangelho, do conhecimento, de tudo que Kardec deixou a respeito da nossa doutrina, né? E mas internalizar lá desde o pensamento, né? Desde o pensamento. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final. Nossa, mas foi muito bom, né? Muito bom. Estamos chegando ao final, mas estaremos de volta aqui na próxima semana, tá? Exatamente. Dando continuidade ao estudo dessa Revista Espírita de 1859. Ainda estamos em janeiro, tá? Vamos devagar, com calma, não é isso, Bill? Sem pressa, conforme a necessidade e a possibilidade, para que a gente não saia daqui com nenhum tipo de dúvida, tanto eu quanto o Renato também não saiamos com dúvidas, e nem vocês que estão nos assistindo, estão nos escutando nesse momento. Sim, até então o próximo programa Luz na Penumbra. Fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.